Começando a gravação neste exato momento, salve aí para todo mundo que está me assistindo neste exato momento e vocês também que estão aqui na Tutu, link na descrição. Obrigado por estarem me acompanhando. E bora dar uma olhada aqui, lá no canal do Gustavo Cunha, Tom Cruise. As maiores loucuras sem dublê, Missão Impossível 7 acertos de conta. Bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema. Deixa like, inscreve no canal, ativa o sininho. E sem enrolação, bora soltar o play. Play. Como essa semana é a estreia de Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1, Mentira, já estreou. o 7º filme dessa franquia fantástica, nada mais justo do que relembrar as maiores loucuras que o astro do filme Tom Cruise fez sem dublê durante a vida dele, né? Como você sabe, essa tradição começou com ele fazendo algumas cenas não tão perigosas ali sem dublê no primeiro filme, né, de 96, mas isso foi escalonando até sair completamente de controle com eventos como colocar o ator ali do lado de fora de um avião A400 pendurado sem paraquedas. Vamos combinar que nessa época de CGI pra todo lado, né, ter o astro do filme realizando todas essas cenas perigosas com efeitos especiais práticos, sem aquele maldito fundo verde, é um chamariz sensacional pros filmes da série Missão Impossível. Vamos fazer o seguinte, tá? A gente começa com as cenas mais de boas, ali mais leves, e vamos subindo o grau de dificuldade pras mais doidas, certo? O primeiro filme da série Missão Impossível é de 1996 e foi dirigido pelo Brian De Palma, cara. Nesse primeiro filme, o Ethan Hunt, o protagonista interpretado pelo Tom Cruise, precisa se livrar da falsa acusação colocada nas costas dele, além de salvar sua equipe que tá ali na linha de ataque dos vilões. Para isso, numa das cenas, ele precisa invadir o prédio super secreto e altamente protegido da CIA. A cena com o ator pendurado é certamente a imagem mais icônica de todos os filmes da saga e chegou até mesmo a ser replicada em várias outras mídias. E mesmo que ela não envolvesse um perigo de morte ali, né, os caras cortaram dobrado, cara, para realizar isso. O que acontece é que havia dois cidadãos ali segurando os cabos fora de cena e eles precisavam parar o movimento no segundo exato para deixar o ator a apenas alguns milímetros do chão. E eu nem preciso dizer pra você, né, que eles levaram um tempão pra conseguir o efeito certo. Ainda no mesmo filme, é engraçado descobrir que pra uma das cenas mais desafiadoras, o próprio Tom Cruise tava ali com dúvidas nos bastidores se ele ia ou não deixar o dublê fazer. É aquela cena em que o aquário explode, haveria ali um sinal pro ator saber quando ele deveria pular, o que resulta, né, naquela sequência incrível do aquário sendo explodido que a gente vê no filme. Tom Cruise... Pô, essa daí é a cena mais de boa de todos os filmes, no quesito perigo. Ele já passou e o cara cogitou aqui em usar dublê. Mas essa é a cena, assim, uma das cenas mais de boa, tá ligado? Decidiu fazer a cena, porém, depois que tava tudo combinado, ele já tava em cena, ele se deu conta de que ele não sabia se o diretor ia contar 1, 2, 3, vai, ou 1, 2, vai. E numa cena como essa, um erro de 1 segundo sequer pode comprometer todo o resultado, né, e montar todo aquele cenário de novo ia ser muito demorado, além de muito caro, né. No fim, Tom Cruise foi no instinto e acertou o tempo certo, era 1, 2, vai. Depois disso, Missão Impossível 2 já começa ali com um pé na bola e outro no joelho, com uma sequência de tirar o fôlego, né, em que Tom Cruise escala um penhasco de 2.000 pés de altura, que dá mais ou menos 610 metros. Essa montanha é chamada de Dead Horse Point, em Utah, nos Estados Unidos. Na cena em questão, que é a abertura do filme, o Ethan Hunt escala a montanha ali sem equipamento de proteção. Tom Cruise escalou a montanha da mesma forma, mas, obviamente, né, usou equipamento de proteção que foi apagado digitalmente logo depois. Mesmo assim, é um feito e tanto, né? Quer dizer, se eu olhar pra baixo agora, aqui, muito rápido, a labirintite já ataca e eu fico com vertigem. Então, essa coisa de altura, pra mim, é muito delicada. E a cena em que ele pula ali de um penhasco a outro também foi feita pelo próprio ator, que repetiu várias vezes o movimento até que ele ficasse plasticamente, esteticamente perfeito. Mas se ele erra aquilo dali, não errar na verdade, mas se o negócio ali, o equipamento não tá em dia, meu nome, cara... Assim, sinceramente pra mim, essa é uma cena até irreal de certa forma, mas ok, a gente aceita porque é Missão Impossível, então o cara é brabo, ele faz coisa impossível, então ok. Mas se o equipamento falha, meu amigo, que queda que esse cara ia tomar, hein? O cara ia virar gelatina, tá ligado? Durante as filmagens do filme Missão Impossível Nação Secreta, de 2015, uma cena envolvia o Ethan tentando entrar num cofre dentro de um tanque com água, mas sendo sugado, né, quando o plano não dá certo. Algo que quase afoga o protagonista. E é claro que um erro de cálculo nessa hora poderia afogar o próprio ator, né, que mais uma vez estava fazendo a cena sem ajuda de dublês. O mais incrível sobre essa sequência, cara, é que o Tom Cruise conseguiu prender o fôlego por inacreditáveis 6
16 minutos, velho, isso é um tempo muito impressionante, cara, extremamente arriscado até mesmo para nadadores profissionais. A sequência envolvia ali uma ação de 3 minutos, mas o ator ainda tinha que esperar debaixo d'água até que as bolhas de oxigênio saíssem de cena, que as câmeras começassem a rodar e depois que os mergulhadores fossem até ele, né, para resgatar o cara e levar o oxigênio. Para conseguir isso, ele fez um treino com mergulhadores profissionais que explicaram a técnica de como controlar a respiração. Velho, isso não deve ser nem um pouco agradável. O mais bizarro é que o ator contou que após essa experiência, ele simplesmente se esquecia de respirar em alguns momentos, cara, como quando ele tava ali numa reunião, por exemplo, ele se dava conta de que não tava respirando, então de vez em quando ele precisava fazer um movimento respiratório conscientemente até ele ficar automático de novo. Olha que lance. Em Missão Impossível, efeito Fallout, Tom Cruise faz nada menos do que subir numa corda que tá presa num helicóptero, a aeronave decola e o ator vai junto, e depois ele cai. Nada demais, né? O melhor de tudo é que no momento da queda, o ator se solta e vai de costas, cara, sem as mãos na corda até se segurar de novo. A atriz Rebecca Ferguson, que tava lá embaixo assistindo a tudo, não sabia que a queda tava programada, entrou em pânico quando viu o ator despencando, cara, ela pensou que Tom Cruise tinha morrido. Pra essa cena, o ator foi preso por um cabo de segurança, né, que foi retirado na pós-produção, mas todo o percurso que ele faz subindo e se equilibrando no helicóptero foi feito sem ajuda, cara. E vale lembrar que essa cena foi gravada em meio a um frio congelante, né, o que dificulta demais os movimentos, principalmente os movimentos mais finos. Cara, nossa, eu fico imaginando. É porque assim, você vê tudo, né, pô, a areia ali embaixo, tá no deserto, pô, o sol tá batendo, mas, mano, não quer dizer nada não, mano, tá ligado? Na última viagem que eu fiz com a minha esposa e com meu filho, a gente foi num lugar assim, que tava tipo o sol do caraca, mas a gente tava de sobretudo, tava com cachecol, que tava frio pra caraca, e o sol batendo, mano. Imagina tu fazer um negócio desse aí que tipo... Parece que, eu digo por mim, você dá uma topada em algum lugar, sei lá, com um dedão, parece que dói mais do que num dia de calor, tá ligado? Dói muito mais. Então eu acredito que fazer essas paradas aqui seja bem mais dolorido, mano. Na moral. O filme, Tom Hanks sobe a corda, chega no helicóptero e ainda consegue roubar a aeronave, né, cara? A cena ficou incrível, além de ser muito engraçado o momento em que o personagem entra no helicóptero, né? O capanga ali fica olhando várias vezes, descrente que ele fez aquilo mesmo. Eu vi esse filme no cinema e eu ri demais dessa cena. A cena se desenrola com o Ethan jogando o capanga lá de cima e o piloto acaba sendo morto pelo próprio comparsa, né? Então resta ao Ethan Hunt pilotar a aeronave. Já adivinhou, né? O Tom Cruise também fez isso. Pra pilotar um helicóptero são necessárias 2.000 horas de voo e foi justamente isso que o ator fez, cara, treinando durante 16 horas por dia, o que resultou nessa sequência de ação fantástica. Em Missão Impossível, efeito Fallout, o personagem corre sobre e pula por prédios, né, enquanto persegue o vilão August Walker, interpretado pelo Henry Cavill, que na época ele estava ostentando o bigode da discórdia. Você já sabe, né, o Tom Cruise realmente pulou ali entre os edifícios. Sim. Bom, depois de tudo que a gente viu hoje, isso nem chega a ser uma grande coisa, né, porém, num desses pulos, algo deu errado e o ator acabou quebrando o tornozelo enquanto ele pulava de um prédio pro outro. Vamos combinar, né, cara? Até saiu barato só um tornozelo quebrado no meio de tudo que ele já tinha feito. Mas o mais impressionante de tudo é que ele seguiu com a cena, velho, correndo, todo torto ali, né, meio esgualepado, mas correndo mesmo assim. Isso é algo que se tornou a marca registrada do ator, aliás, né, em praticamente todos os filmes que ele participa, né? Isso deve estar, inclusive, no contrato. Em todo filme, Tom Cruise tem que aparecer correndo, cara. Isso não é negociável. É incrível saber que aquela sequência foi pro filme. É claro que as imagens do acidente foram publicadas posteriormente, né, e como tinha vários ângulos, várias câmeras filmando, dá pra ver o exato momento em que o tornozelo do cara se quebra. Dá muita aflição de assistir, eu já aviso você. Mas o ator, olhando o resultado da cena num programa de TV, conseguiu até dar risadas, né? Um ponto fora da curva mesmo. Ainda se recuperando do tornozelo quebrado, ele resolveu fazer uma coisa que não forçasse tanto o tornozelo, né? Então, ele pulou de paraquedas em Halo, High Altitude Low Opening. O que significa isso? Esse é um tipo de salto usado pelas forças especiais americanas e consiste numa modalidade muito perigosa, cara, devido ao fato de o salto ser muito alto. Frequentemente, a pessoa salta de 26 mil pés e é possível que quem tá saltando perca a consciência durante a queda. Nesse tipo de salto, o que ocorre é que a pessoa pula de uma altura elevada, mas abre o paraquedas quando tá muito próxima do solo. Essa técnica é usada por militares, né, que saltam ali em regiões inimigas sem serem detectados. E o Tom Cruise encarou esse desafio saltando de 25 mil pés, o que dá mais ou menos 7.500 metros de altitude, cara. E ele fez um movimento muito difícil. Ele ensaiou esse movimento, aliás, 106 vezes. Isso é mesmo que você ouviu, cara. Porque, querido gafanhoto, os caras estavam usando lentes fixas especiais
para não serem danificadas, né, pelo ambiente extremo daquela queda àquela altura, o que significa que o ator precisava, durante a queda, parar numa distância exata da lente para não sair de foco. Ele tinha que ficar exatamente a 90 centímetros da lente, nem mais, nem menos, cara. Então olha só que pressão, né, velho? Ele não só saltou de paraquedas, ele saltou numa categoria que poucas pessoas se aventuram. Para você ter uma ideia do quanto isso é arriscado e que não é qualquer um que se aventura, o Tom Cruise é o primeiro ator de cinema a fazer esse tipo de salto. Henry Cavill, que também participava da cena, não fez o salto, né? Ele usou Cagão. um dublê. Franguinho. Cagão. Na cena que foi pro filme, o Walker, o personagem do Henry Cavill, é atingido por um raio enquanto ele cai e o Ethan precisa salvar o cara em pleno ar. Isso significa que o Tom Cruise também teve que fazer a cena em que ele salva ali o agente Walker no ar. Olha, essa sequência é realmente de tirar o fôlego, né? E saber que um dos atores realmente estava ali, cara, arriscando a própria vida, torna tudo ainda mais emocionante. Indo adiante, não bastando ter escalado uma montanha gigantesca em Missão Impossível, Protocolo Fantasma, Tom Cruise resolveu escalar o edifício mais alto do mundo. O ator subiu cerca de 500 metros pelas janelas do Burj Khalifa em Abu Dhabi, né, que tem 828 metros de altura. É realmente incrível ver o ator ali saltando entre janelas, dando uma volta de 180 graus em pleno ar. Ele também corre no edifício, tanto na vertical quanto na horizontal, e o momento em que ele se joga ali pela janela e logo em seguida sai correndo pela construção, mesmo sendo feito com todos os equipamentos de proteção necessários, ainda é uma coisa muito punk de se fazer. E após escalar, o ator decidiu simplesmente voar de avião pelo lado de fora. Em Missão Impossível Nação Secreta, Tom Cruise se pendurou na lateral de um Airbus A400 a 1000 pés de altura por cerca de 8 minutos, para garantir que nada entrasse no olho do cara, já que ele estaria ali a muitos metros voando em alta velocidade. Qualquer detrito, até mesmo o vento mais forte, poderia machucar os olhos dele. Ele usou lentes de contato especiais. Tom Cruise fez essa cena nada menos do que 8 vezes, tudo para se certificar de ter o melhor take. Eu concordo com ele, cara. Se é pra voar, que seja em grande estilo. E não foi só na saga Missão Impossível que o Tom Cruise resolveu inovar, né? Em Top Gun Maverick, o ator surpreendeu todo mundo ao pilotar um jato FA-18 Hornet, que é usado pela Marinha dos Estados Unidos. Velho, você faz ideia do tipo de treinamento que uma pessoa precisa para pilotar um treco desses? Ele não apenas pilotou o avião, mas também decolou com ele de um porta-aviões. 6 câmeras com qualidade IMAX foram colocadas dentro da aeronave, né? Para que nenhum detalhe passasse despercebido do público. E como ele já tinha feito muitas cenas de ação sozinho várias vezes, né, o Tom quis dividir essa emoção, dar de presente essa emoção por seus colegas de cena, e foi por isso que o restante do elenco também teve o prazer de voar num avião sendo pilotado pelo Tom Cruise. Tudo isso, né, para garantir que todo mundo sentisse na pele qual é a sensação e os riscos de voar numa aeronave assim. E tudo isso deu resultado, né, cara? Top Gun Maverick é um filmaço que conseguiu ficar à altura do icônico Top Gun de 86, justamente por conseguir transmitir ao público a sensação de voar em aeronaves militares, né? O tipo de sensação que não acontece quando você filma com a famigerada tela verde. E a sede de adrenalina do ator segue até hoje, né? Porque nesse novo Missão Impossível, o cara foi além de qualquer coisa que ele já tinha feito. Um total de 13.000 pulos de motocicleta e também 30 saltos de paraquedas por dia, essa rotina. 13.000 pulos? Não, pera. Além de qualquer coisa que ele já tinha feito. Um total de 13.000 pulos de motocicleta e também 30 saltos de paraquedas por dia, essa rotina. Que isso? Não, pera aí, mano. Não. 13.000 pulos de motocicleta? Tá certa essa conta, mano? Eu acho que não é possível. Não, que isso, mano. Essas são algumas das informações que a gente tem nesse novo filme da saga, né? Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1. Mano. Isso foi tudo a preparação para a primeira cena gravada, para a introdução do filme, né? Para qual o Tom Cruise fez ali um total de 300 saltos de preparação. Isso depois de treinar durante 1 ano, cara. 1 ano treinando para fazer uma única cena. Esse é o tamanho do comprometimento do cara. Na cena, Ethan Hunt pula de um despenhadeiro com uma motocicleta. Para realizar essa cena, foi construída uma pista de motocross pro ator treinar, né? No final do treino, depois dos 300 saltos, ele já tava ali saltando num trampolim de 25 metros. Cara, é simplesmente impressionante ver o tamanho do trabalho e do esforço monumental dos caras para fazerem uma única sequência de um filme desses, né? Por isso que eu sempre recomendo ver os making-offs dos filmes e séries, né, que a gente curte, para entender como os caras se superam para trazer esse resultado. Só que treino é treino e jogo é jogo, né? E a cena pra qual ele tava treinando ia se passar num desfiladeiro na Noruega,
Noruega, uma enorme rampa foi construída no topo do desfiladeiro em que a cena foi gravada. No dia da filmagem, foram 6 takes, cara, mesmo que o diretor já tivesse ali gostado do primeiro, né? Na verdade, o Christopher McQuarrie, que era o diretor, tava morrendo de medo que o Tom Cruise morresse, por isso que ele já adorou ali a primeira cena, que tinha ficado muito bacana, mas assim que desceu do primeiro salto, o ator pegou o rádio e disse que poderia ficar na motoca ali mais um tempo antes de se soltar. Eu teria pensado a mesma coisa, teria feito até mais vezes. E é claro, né, essa é apenas uma das cenas do filme, já vazaram várias outras informações, né, de tudo que esse filme vai entregar no quesito ação, e lá na Noruega um casal até viu o ator em cima de um trem em movimento, mas pra saber com certeza, só no dia 13 de julho de 2023, que é o lançamento do filme aqui no Brasil. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal, também deixar aquele like bacanérrimo, já vimos, bravo demais. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Bom, tá aí, gente. Gustavo Cunha trazendo para nós aí um pouco dos bastidores aí, sem dublê, do Tom Cruise. Cara, o cara é sensacional, mano. Simplesmente não tem que dizer não. Como ator, o cara é fora da curva. Como ator, ele é muito bom. E eu vi os 8 filmes, né? Ele tá falando aqui, esse filme a gente já viu em live, inclusive, e o último também. Absolute pra caraca cinema, tá ligado? E é isso, mano. Agora eu tô impressionado com a quantidade de vezes que ele teve que fazer essas paradas aí pra poder ficar, tipo, aquela cena, a cena icônica, tá ligado? Agora, pô, 13 mil vezes salto de moto, caraca, eu acho que essa conta tá errada, não é possível, cara. Mano, enfim, bom. Link desse vídeo na descrição. Eu espero que você tenha curtido meu react, eu vou ficando por aqui. E só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu!